Olá, seguindo nosso itinerário de reflexão para a ação pastoral em nosso continente, a partir dos primeiros desafios da Assembleia Eclesial, hoje nós vamos conversar sobre o desafio de número 34. O que a Igreja na América Latina e Caribe nos pede é recriar o acompanhamento de crianças, jovens, casados e idosos. Um desafio que toca no acompanhamento da pessoa em todas as etapas para o seguimento de Jesus. É um assunto muito importante, não é mesmo? E para nos ajudar a olhar para este tema, para a gente conversar, refletir, eu tenho a alegria de receber a Ana Maria Lemos. A Ana é graduada em Magistério, Filosofia, é especialista em pastoral numa igreja em saída e atuou como secretária executiva no Departamento de Pastoral da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Ana Maria, uma alegria tê-la aqui no Igreja Sinodal. Muito bem-vinda. Alegria estar aqui com vocês também, com todos os que nos ouvem, a gente construir um mundo melhor, né, Mara? É verdade, Ana. Esse deve ser um desejo permanente, constante na nossa ação pastoral. E eu quero começar a conversa com você, puxar aqui o primeiro assunto, a partir do verbo que está presente no desafio, é o verbo recriar, um verbo bonito, né? Ele vem de encontro ao contexto em que nós estamos vivendo também, no mundo todo, que é esta retomada do pós-pandemia. Ao mesmo tempo, muitas mudanças também que nós observamos. Como é que a Igreja, Ana Maria, pode recriar a sua pastoral a partir desta realidade? Marcos, eu acho que é bem qualificado quando a gente vê que o recriar vem como um desafio, né? A gente às vezes fica com medo dessa palavra desafio, porque ela vai determinar para a gente investimentos e uma mudança e coisas difíceis, né? Mas assim, no fim, o desafio é aquilo que nos desacomoda, é aquilo que nos dá, inclusive, esperança de saber que as coisas podem ser diferentes e podem ser mudadas com o nosso esforço, né? O recriar é uma palavra linda, Marcos, assim, como se a gente pudesse interferir na criação. Tudo está criado, Deus é o Criador, né? Mas o recriar traz para a gente, assim, uma possibilidade de ver de novo, olhar outra vez aquilo que já existe, deixar que aquilo que existe, as circunstâncias, as pessoas, a própria natureza que a gente tem em volta, nos interpele de uma forma diferente, nos mostre caminhos novos e nos questione, nos desinstale, né? Então, recriar, assim, é um verbo bastante apropriado para o nosso tempo. Até porque, Marcos, eu creio que muitos de nós, quando nos vimos envolvidos nesse episódio da pandemia, que foi bastante terrível para todos, ele nos levou a pensar o seguinte: bom, agora, quem sabe, depois da pandemia, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar muito. E realmente, Marcos, muitas mudanças aconteceram. A gente não pode negar nem se furtar de ver isso. E assim, dentro da nossa igreja, criou um movimento muito interessante, porque muitas pessoas, ao retornarem da pandemia, quando ela estava terminando já, quiseram voltar para aquilo que já existia, quiseram voltar de novo para essa segurança que a gente tinha. Então, assim, a vontade de fazer de novo, de fazer assim aquilo que a gente já sabia. Por outro lado, teve pessoas que aproveitaram esse tempo com uma experiência realmente muito forte, muito significativa, e tiveram assim a compreensão de que o quanto que a igreja mudou nesses tempos, né? Eu acho que caiu a ficha assim para muita gente, por isso que a gente vê ainda dentro da igreja também essa necessidade de olhar de novo, de recriar, não abandonar, é claro, todas as certezas que a gente já tem, as coisas bonitas que a gente já viu, mas, assim, buscar esse novo, né? Então, e outra coisa, a última coisa, assim, a considerar nesse aspecto é sair, né? Sair da pandemia assim, é um movimento grande que a gente faz também nessa direção, Marcos. Uhum. Nossa, Ana, que coisa maravilhosa ouvi-la e nos encantar assim com a beleza desse verbo do recriar, do olhar de novo. Às vezes olhamos o desafio apenas como um empecilho, como uma barreira e perdemos essa potencialidade, né? E acredito que isso é importante para nós recuperarmos essa beleza do recriar, também como uma dádiva do Criador,
que a obra é dele, mas ele nos permite recriar, nos dá sempre a oportunidade também de recomeçar. E nesse desafio, né, do recriar, aparece ali explícito que é preciso acompanhar crianças, jovens, casados, né, as famílias e os idosos. Nós temos várias etapas da nossa jornada, da nossa vida, é um olhar para a vida humana em toda a sua extensão. Estamos falando de etapas muito distintas, com as suas belezas, com as suas especificidades. Mas você acredita que há algo que é importante, que perpasse todas estas etapas, nesse processo de recriar? Há algo que una tanto as crianças, os jovens, as famílias e os idosos? Ah, Marcos, tem sim. E aí a gente volta para uma palavra que a gente deve olhar bem direitinho para ela outra vez, para poder compreender e para ela nos ajudar nessa caminhada, que é a palavra acompanhar. Acompanhar é bonito de ver, viu, Marcos? É assim, a gente estar junto, a gente andar junto, dá essa impressão, né? Eu vou te acompanhar ali, quer dizer, eu vou caminhar junto com você, eu Sim. vou estar perto, né? E esse acompanhar, Marcos, ele é assim uma questão exigente, porque muitas vezes a gente, ao tratar com os adultos, jovens, crianças, idosos, às vezes a gente tem a tendência de impor um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. É assim, é quase inerente, é quase um vício que a gente tem às vezes no relacionamento, de querer colocar um pouco das nossas certezas assim na vida do outro, né? E acompanhar não é nada disso. Acompanhar é estar próximo. E o próximo é assim uma questão mais de qualidade até às vezes do que de presença física, né, Marcos? Que a gente pode acompanhar muito bem alguma coisa, alguém de longe, alguma questão da nossa sociedade, algum problema grande, a gente pode estar acompanhando, quer dizer, botando aquele olhar de qualidade. Assim, o que eu poderia dizer com relação a acompanhar crianças, jovens, é assim, Marcos, um pouco do que Jesus ensina, né? Eu acho que cada um tem uma coisa maravilhosa guardada dentro de si. E o acompanhar quer dizer a gente fazer um esforço para descobrir aquilo de bom que a pessoa tem, aquilo que é dela. Que Deus criou cada um de nós com uma palavra sua, com um jeito seu, com uma coisa irrepetível, né? Por mais que a gente se aproxime das pessoas e tente assim ser influenciado por um ou por outro, cada um traz dentro de si uma coisa que é única e irrepetível, um sinal de Deus, da filiação, né? Então é isso que eu acho que acompanhar simboliza para nós. Estar próximo, por exemplo, de uma criança, faz a gente reviver também um pouco das coisas de criança. Estar próximo de um jovem e a gente buscar de novo aquela audácia, aquela olhar para as regras de uma forma diferente. Né? Com os idosos, então, eu estou bem nessa fase, agora eu compreendo bem. E é assim, é um tempo maravilhoso, onde a gente ressignifica o próprio tempo e pode olhar as coisas assim de uma forma bastante diferente. Faço também assim uma questão dos casados, Marcos, hoje está tão difícil o casamento, né? Sempre foi, mas assim os tempos estão diferentes, os costumes têm mudado bastante. Então, o que significa acompanhar nessa fase, né? A pastoral familiar até tem um compromisso bonito, que é do acompanhamento dos noivos e dos casais. Essa palavra está entrando assim bastante forte, inclusive nesse segmento da pastoral, né, que é o estar próximo e o produzir assim na pessoa a confiança, restaurar a confiança nela e fazer com que ela também, se olhando, se perceba como um ser maravilhoso e criatura de Deus. Esse verbo acompanhar, ele é muito generoso e ele dialoga muito com a proposta de uma igreja sinodal, porque o caminhar junto, ele prescinde esse acompanhamento, né? Para caminhar junto tem que ter essa proximidade, esse olhar mais atento, mais próximo, junto com o outro. Olha que beleza a gente pensar ou recriar essa oportunidade que a igreja na América Latina e Caribe pede para todos nós, cristãos e cristãs, né? E, ao mesmo tempo, nessas etapas tão distintas, mas que há algo que nos une, que é exatamente essa dinâmica do acompanhamento. Pensando um pouco, né, nesse caminhar, nesta igreja sinodal, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, né, ele ali, que a Evangelii Gaudium é do início do seu pontificado, ele traz
uma motivação muito interessante no parágrafo 25, que é o seguinte: que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Olha aí, que todas as comunidades se esforcem por atuar nos meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. E eu já quero deixar aqui esse pensamento para a gente introduzir a conversa do próximo bloco, que é dar continuidade nessa reflexão. Nós estamos refletindo hoje sobre o desafio número 34, aqui da primeira Assembleia Eclesial para a América Latina e Caribe, que é recriar o acompanhamento de crianças, jovens, casados e idosos. Estamos de volta com o nosso programa, hoje olhando para a beleza do acompanhamento da pessoa no segmento de Jesus Cristo. Eu terminei o bloco com uma citação do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, falando sobre a necessidade de uma conversão em chave missionária, né? Uma conversão pastoral e missionária. Eu estou conversando com a Ana Maria Lemos e eu queria que ela nos ajudasse a pensar, né? Que entraves, Ana Maria, que existem hoje para que essa conversão pastoral e missionária aconteça? Marcos, assim, uma coisa que chama atenção nessa frase é assim, que a gente efetue esforços, né, nas comunidades, as pessoas, para não deixar as coisas como estão. Então, acho que isso aí é uma chamada assim, bem importante, sinalizando mesmo a necessidade dessas mudanças, né? Elas são imperiosas, elas vão acontecer de qualquer forma, e se a gente então se preparar para elas, a gente vai ter um resultado melhor, né? Essa questão da conversão, inclusive relacionada à sinodalidade, você trouxe bem essa palavra veio assim trazer para a igreja uma coisa muito linda, né? Uma coisa assim da necessidade da gente estar mesmo junto em qualquer segmento, em qualquer instância que a gente estiver, para poder trazer esse diálogo bem presente. É um processo, né, Marcos? E todo processo tem suas etapas, suas fases, como você bem lembrou. Os entraves que a gente encontra para essa conversão, elas assim são de várias formas, né? Começa assim quando a gente não identifica entre os atores da igreja o papel de cada um, né? A gente estava vindo de uma igreja que estava se posicionando da seguinte maneira: o clero e os leigos. E todo esse movimento sinodal nos trouxe uma coisa muito bonita de entender que somos todos batizados e todos atores. E não é assim para dizer para empoderar, leigo, não é nada disso. É só para dizer que nós somos batizados. E ser batizado já nos confere esse lugar de filhos, né? Então, são filhos cuidando da casa do Pai, cuidando da própria casa. Isso nos irmana de uma maneira assim, muito, muito grande, né? Então, assim, é preciso que a gente veja também essas estruturas da igreja que garantam essa sinodalidade. A gente vê, por exemplo, nas nossas comunidades, paróquias e dioceses, Marcos, às vezes a gente está perdendo um pouquinho essa sensibilidade dos conselhos, dos aconselhamentos, dos grupos, né? Onde as pessoas possam ser ouvidas e possam ser sentidas. Sem isso, sem essa saída, por isso que a igreja em saída, por isso que essa conversão, ela pressupõe uma saída. Saída da onde? Em primeiro lugar, como já disse o enunciado lá, né? As coisas precisam mudar. Isso implica numa saída da gente mesmo, Marcos. Isso é muito difícil, sabe? Porque a gente, ao longo da vida, vai colecionando certezas, vai assim se apegando àquilo que já está certo, que já está testado, às vezes olha o outro que é diferente da gente como um empecilho. Então, para a gente juntar tudo isso, tem que haver muito diálogo, esse acompanhamento transformado num olhar diferenciado para o outro, né, Marcos? Às vezes o outro que é implicante, que a gente não suporta, ainda mais na época que a gente vive, né? Mas como está difícil, às vezes até dentro da igreja, meu Deus do céu, olhar para o outro e falar: oi, irmão, você pensa tão diferente de mim, mas vem cá, a gente tem um reino para construir, acorda aí, né? Então, é esse processo, Marcos, que a gente tem que trazer e caminhar. É verdade, Ana. E é importante trazer essa dimensão do processo, que ela é, inclusive,
uma chave para compreender a proposta que o Papa Francisco faz para uma igreja sinodal, né? Mais do que o resultado, ele está focado, centrado no processo, né? Nesse desenrolar que vai acontecendo na beleza do caminho. Uma das orientações pastorais deste desafio que a gente está conversando nos pede para realizar um trabalho articulado entre as diversas pastorais que acompanhem as realidades locais. E trabalho articulado me parece que se conecta com um conceito que a gente já ouve há bastante tempo, que é o de pastoral orgânica, né? Nós já falamos há muitos anos na necessidade desta pastoral orgânica na igreja. Que caminhos você considera serem importantes para promover esta articulação e esta visão orgânica na pastoral? Marcos, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da CNBB, que completaram 70 anos agora, estão ficando par e par de idade. Ela traz assim para a gente uma compreensão desse mundo, um mundo completamente urbano, né? A gente saiu de uma igreja que tinha assim um foco rural, um foco pastoril, bonito, e a gente vem cair aqui nessa cidade onde tudo é muito complexo, onde as redes de comunicação são imensas, onde o convívio das religiões é difícil, onde o caminho que o Papa nos aponta é das periferias existenciais, mas a lembrança, acima de tudo, Marcos, que acho que é isso que encoraja a gente, é que Deus habita a cidade. Se Deus habita a cidade, a gente tem que caminhar nesse rumo, né? Então é por isso que a gente tem se dedicado bastante agora à pastoral urbana, e principalmente no modo de dizer da pastoral orgânica. O que é pastoral orgânica? E assim, a explicação dessa pastoral é tão bonita, né? Porque ela é uma pastoral, Marcos, formada de organismos, que embora cada um tenha a sua especificidade, eles todos colaboram para um único corpo, né? Assim como a Sagrada Escritura diz que nós somos um corpo, um é a cabeça, o outro é outra parte do corpo, e a gente funciona assim nessa sintonia. Eu acho isso muito bonito, inclusive, Marcos, a biologia ensina muito, sabe? Porque eles explicam que tem um conjunto de células que quando vem uma doente ou em dificuldade, elas se ajudam, elas fazem ali uma intervenção, todas elas, para que a gente possa vencer esse momento. Então, um pouco da pastoral orgânica é isso, cada um dentro da sua especificidade, mas não se esquecendo nunca do corpo todo da igreja, né, Marcos? Então, é um movimento de ir e vir, um movimento de os pequenos grupos, mas um movimento de estar dentro de toda a igreja, dessa sinodalidade que as dioceses nos pedem, que as paróquias nos pedem, que as comunidades, por menores que sejam, nos pedem, né? E quando elas estão assim, nas comunidades, mesmo que fossem pequenas, Marcos, ainda assim é possível a gente fazer esse diálogo, estar sempre ouvindo o que um ou outro quer dizer, levar em conta todas as dificuldades reais, né? E ter com bastante misericórdia e compaixão, né? Eu acho que assim a palavra para essa pastoral orgânica é a colaboração, né? Colaboração no sentido de entender o que o outro quer dizer, fazer um pouco, agir, né? Nesse caminho, nessa prática, Marcos. Sim. Excelente contribuição que você traz, né, e nos ajudar a pensar a nossa própria Constituição, o quanto ela nos ajuda também a pensar o nosso ser igreja, né? Partindo aqui já para o final da nossa conversa, a segunda orientação pastoral, né, do Desafio 34, ela nos pede para promover em cada igreja particular uma catequese bíblica que anime no segmento de Jesus e acompanhe todas as etapas do desenvolvimento humano. E eu quero focar aqui na expressão do segmento de Jesus que eu apresentei logo no início do programa, né? Seguir Jesus implica renúncias, mas ao mesmo tempo nós estamos numa sociedade com um grande acento no individualismo. Como é que a igreja pode pensar a catequese sobre Jesus e no seguimento a Jesus que desperte, né, para este seguir o nosso mestre? Marcos, a gente aqui traz a catequese, né? A catequese vai ser super importante nesse momento, mas uma catequese que precisa ser olhada de novo, porque assim muitas vezes a gente carrega na catequese uma questão
doutrinal muito forte. Não que não deva ter, não é isso que a gente está tratando, mas assim, muitas vezes a gente lembra só das coisas formais e esquece um pouco da pessoa. Então, o seguimento de Jesus é o quê? É assim, a gente tem um olhar de sensibilidade, Marcos. Eu acho que nunca essa palavra veio tanto assim a calhar quando a gente quer definir o que é esse segmento de Jesus. Uma sensibilidade boa, sabe, Marcos? Porque tem gente que é sensível ao extremo, qualquer coisinha está lá reclamando, resmungando, não é disso que a gente está dizendo. A gente está dizendo da sensibilidade que deixa tocar o coração do outro, está próximo, e aí vem o acompanhar de novo e o ouvir. Né? O que Jesus fazia, Marcos? Ele se aproximava das pessoas. Né? Todos os ensinamentos dele são assim. Foi lá chamar Pedro, chamar João no meio dos pescadores, de gente assim que, nossa, não tinha a menor condição de ser discípulo no nosso modo de julgar dos dias de hoje. Né? Então, assim, o seguimento de Jesus implica na catequese, assim, mas assim, como se a gente tivesse, Marcos, que anunciar Jesus novamente, sabe? Eu acho que a gente está se esquecendo um pouquinho desse modo dele ser, do modo como ele se pôs no mundo, como ele quis nascer entre nós, como ele tratava as pessoas do seu tempo, sabe? Sem deixar, assim, não é que a gente vai voltar para uma igreja só espiritualista, romântica, não se trata disso, mas se trata do segmento de estar próximo do outro, de estar perto do irmão, né? Assim, a gente voltar mesmo aos evangelhos, Marcos, e os evangelhos, nossa, desarticulam a gente. Eu fiquei pensando outro dia no evangelho, fala de Zaqueu, né? Nossa, eu fiquei pensando, se a gente pensasse esse evangelho nos dias de hoje, Zaqueu, um cobrador de impostos, e no fim ele descobre dentro dele, dentro desse Zaqueu, como ele descobre dentro de cada um de nós, Marcos, aquilo que, embora a gente seja imperfeita, incompleta, a gente não seja pessoas totalmente do bem, a maioria das vezes, carrega dentro de si, né? Então é esse tesouro. Se a gente é filho de Deus e se a gente tem dentro de nós essa semente do divino, que Jesus veio, nasceu para revelar que nós somos mesmos filhos deste Pai e que nós trazemos dentro de nós essa centelha do divino, eu acho que o segmento do Jesus caminha por aí, sabe, Marcos? Ana Maria Lemos, especialista em pastoral numa igreja em saída, quero agradecer a sua contribuição tão linda aqui para nós, refletindo, ajudando a compreender melhor este tema. Muito obrigado, um abraço forte para você, viu? Eu que agradeço, Marcos, um abraço a todos e Deus está conosco todos os dias, com certeza, né, amigo? Assim seja. E para nos inspirar depois desta conversa tão agradável, eu trouxe uma fala do Papa Francisco em audiência, recordando a motivação de outro Papa, São Paulo VI. A vocação da igreja é evangelizar. A alegria da igreja é evangelizar. Sempre, mais do que nunca, somos todos desafiados a ser protagonistas de uma igreja em saída sob o impulso do Espírito Santo. Obrigado pela sua companhia até aqui e eu te espero no próximo programa.